Bom dia, eu sou a irmã Cláudia Quesini, acompanho o serviço de animação pastoral da ANEC. A Associação Nacional de Educação Católica está presente em todo o Brasil, com 89 instituições de ensino superior associadas, 382 mantenedoras, em torno de 1.100 instituições de educação básica, atendendo 1,5 milhão de alunos, contando com a colaboração de em torno de 100 mil profissionais. Estamos aqui hoje para rezar, especialmente para refletir e aprofundar um tema que nos é muito caro: cultura vocacional, chamados e enviados. Para isso, contamos com a presença nossos convidados de hoje. Irmã Valéria Leal Andrade, da Congregação das Irmãs Apóstolas. Ela participa da Comissão Episcopal Pastoral para a Juventude da CNBB. Também estará conosco, já está conosco, Padre Juarez Albino Destro, vocacionista, também participa da Comissão Episcopal Pastoral para os Ministérios e a Vida Consagrada da CNBB. Eles estarão conosco e nos ajudarão nessa reflexão. Também conosco, professor Edgley Cassiano, lá de Campina Grande, que atende o Colégio Imaculada Conceição das Damas e o Colégio Nossa Senhora de Lourdes das Lourdinas. Retificando aqui, professor Edgley Cassiano Delgado, lá da cidade de Campina Grande, da Paraíba. Sejam muito bem-vindos. E recordando, antes de iniciarmos as nossas atividades, de que você está no canal do YouTube da ANEC, assine, dê o clique, dê sua posição, participe conosco, faça seus comentários, suas perguntas. Nossos convidados de hoje têm vasta experiência na área da pastoral, especialmente da cultura vocacional. Então, tenhamos um bom encontro nesse dia e conosco o professor Edgley. Bom dia a todos, é um prazer participar dessa live, tendo em vista a importância da vocação para a vida da igreja. E vamos começar rezando a partir do cartaz da campanha vocacional promovida pela CNBB, o mês das vocações 2020. E aí eu gostaria de refletir com vocês a partir da imagem que o cartaz nos propõe. Vamos conhecer um pouco de todo o simbolismo que está por trás dessa imagem tão linda e tão propositiva para todos nós. Portanto, o coração em vermelho é sinal do amor. Lembra o amor de Deus, no qual nós somos escolhidos e chamados. No centro, uma chaga, e dessa chaga saindo um rio. A chaga é sinal da entrega, e o rio nos faz lembrar o batismo que é a origem de todas as vocações. Acima do coração, nós temos uma semente vocacional da Trindade, porque a vocação é de fato uma semente que Deus planta no coração de cada pessoa. E essa semente precisa germinar, crescer e florescer. O símbolo da rede que nos faz lembrar a animação vocacional. Somos chamados a sermos pescadores. E nesta rede estão os peixes, que representam toda a humanidade. Também estão presentes duas mãos, em referência àquela que chama e também aquela mão daquele que ama. As mãos que se mostram representa o serviço, todo o trabalho, todo o comprometimento dos animadores vocacionais e, claro, inspiração no grande animador vocacional que é Jesus Cristo.
Portanto, a partir desse simbolismo, dessa riqueza simbólica, rezemos. Vem, Senhor Jesus, verdadeiro Filho de Deus, bom e belo pastor, caminha hoje sobre as águas que agitam o nosso mundo atribulado. Abre os nossos ouvidos e o nosso coração à tua voz, que acalma, chama e envia. Dá firmeza ao nosso caminhar, infunde em nós a tua coragem, ensina-nos a reconhecer em cada dificuldade, em cada momento de dor ou de incerteza, a tua presença que dissipa todo o medo. Sobe para a barca da nossa vida, para seres o dono do leme, pois seguros navegamos sempre que estás no meio de nós. Aceita a nossa gratidão e o nosso louvor. Jesus, Senhor Jesus, verdadeiro Filho de Deus, bom e belo pastor. Amém. Continuemos com a nossa live. Irmã Cláudia, que conduz essa articulação desse momento. Obrigada, professora Edgley. Nós continuamos, então, esse momento chamando irmã Valéria. Irmã Valéria nos ajudará nessa reflexão sobre cultura vocacional. Quando nós falamos em cultura, nós recordamos um jeito de ser, um jeito de pensar, um jeito de se organizar. A igreja tem um carinho muito grande por esse tema, até porque reconhece que o próprio Deus assumiu uma cultura. Veio para meio de nós, assumindo uma cultura. Jesus nasceu na cultura judaica. E esse o nosso grande desafio. Nós olhamos para a encarnação do próprio Deus dentro de uma cultura. Nós vivemos uma cultura que é contemporânea, mas nós queremos olhar para essa cultura, identificar e fortalecer aquilo que nos identifica enquanto cultura vocacional. E na 57ª Jornada Mundial de Oração pelas Vocações, o Papa Francisco dizia: a vocação nasce do olhar amoroso com que o Senhor veio ao nosso encontro. E é a partir dessa perspectiva que a irmã Valéria nos ajuda na reflexão de hoje. Cultura vocacional. Amados e chamados por Deus. Amados, chamados e enviados por Deus. Irmã Valéria, a palavra é sua. Bom dia. Eu peço desculpas, o áudio da irmã Cláudia está cortando um pouquinho para mim, mas uma alegria estar com vocês aqui. Estou vendo alguns comentários, pessoas que eu conheço pessoalmente, outras que não, mas que provavelmente a gente já se encontrou em algum momento aí, em algum curso, em algum encontro. Obrigada pelo carinho, pela participação aqui com a gente. E esse tema da cultura vocacional é um tema que nós já falamos muito, nós já discutimos bastante, principalmente a maioria de nós, né, que somos pessoas ou consagrados, ou de alguma forma ligados a congregações religiosas. Esse é um tema recorrente nos nossos ambientes. Né? Mas, para começar, eu gostaria de relembrar-nos, né, uma coisa bonita dessa história toda, que às vezes a gente foca muito no trabalho, né? Mas vale a pena a gente sempre ter presente de que a vocação é um dom gratuito do amor de Deus. Isso é maravilhoso e deve nos encher de alegria. Entretanto, também é um desafio, né? Porque nós somos livres para escolher, uma vez que ouvimos o chamado de Deus. Para nós adultos, que já fizemos a nossa vocação, isso soa até familiar, faz brotar no fundo dos nossos corações a gratidão, a alegria, né? Porém, para os adolescentes e os jovens que ainda estão nessa fase da descoberta, às vezes essa conversa gera esperança, outras vezes gera angústia, medo. Então, é importante também a gente ter
em mente essa dimensão que é aquele que já respondeu na alegria da sua resposta e aquele que ainda está em busca. A gente vai se referir um pouco aos adolescentes, porque na escola, em geral, a gente tem mais esse público, mais adolescente, iniciando a juventude, mas não são ainda jovens. Embora, isso quando pensamos nos estudantes, lógico, né? Embora existem presenças diversas, inclusive, eu quero chamar a atenção, né, de vocês para isso. Então, nós estamos falando de cultura vocacional. A gente já viu, já leu sobre isso, muitos já escutamos o Cientini falando disso, outros já estivemos lá no Congresso Vocacional também, então eu não quero ser repetitiva sobre o tema, né? Muito já se tem falado, não é de hoje, né, sobre essa questão. Mas isso significa que a vocação, então, não é um tema a ser abordado num dia X, na hora tal, com o grupo Y. Claro que é importante, em algum momento, dar destaque, o mês vocacional, né, trazer à tona a chamada e falar explicitamente. Mas quando a gente fala de cultura vocacional, a gente está falando de algo que é mais amplo, né? Uma cultura, como a irmã Cláudia mesmo já introduziu, o pouco que eu consegui pegar ali, ela nos envolve, nós estamos imersos nela. E ela molda o nosso jeito de pensar e de agir. Não é uma roupa que a gente veste, depois tira, um assunto que a gente se discute, como se fosse algo longe, fora de nós, né? E depois a gente volta para o nosso lugar comum. Não. A cultura é algo em que nós estamos imersos. Então, assim deveria ser a questão vocacional na nossa ação evangelizadora, junto às juventudes, né? Desde a adolescência. Esse é o nosso interlocutor direto nas escolas, os adolescentes. Mas também a gente não pode se esquecer, né, como eu já falei antes, que a gente tem estagiários, menores aprendizes, educadores jovens, ainda em fase de definições. Também não vamos nos esquecer que nós temos, às vezes, educadores recém-casados, casais adultos em crise, né? São duas situações em que se precisa redescobrir a vocação matrimonial. E também a multidão de batizados que nós temos em nossas unidades, desde as famílias, os educadores. Então, falar de cultura vocacional também é pensar em todas essas realidades presentes numa comunidade educativa, como também seria numa paroquial. Eu chamo a atenção para isso porque o tema cultura vocacional, falando a agentes de pastoral escolar, pode nos trair, né, no sentido de nós falarmos apenas de atividades realizadas, apenas para os educandos, os adolescentes e os jovens, sem esquecer, sem lembrar, melhor dizendo, né, desse âmbito maior que é o ambiente escolar enquanto cultura vocacional, ou seja, um ambiente que promova a consciência da própria vocação. Repito, claro que isso não significa que não é importante em alguns momentos a gente ter as ações diretas. Claro que isso é válido, e o mês vocacional, ele justamente está para isso. Mas é importante que a gente sempre tenha presente essa via do nosso dia a dia, esse ambiente que a gente cria na escola. Né? Mas, né, acreditando que os vossos planos de trabalho levem em conta realmente a cultura vocacional e não apenas atividades vocacionais, né, a gente vai focar um pouquinho hoje nesse público que são os adolescentes. Tá? Em algum momento até foi pensado de falar de cultura juvenil, mas cultura juvenil é um tema muito, muito amplo, né, para a gente falar aqui. E também muito diversificado. Cada realidade, eu estou vendo aqui no chat que tem gente de norte ao sul do Brasil, né? Cada realidade vai ter características bem específicas daquela cultura que é própria, daquela cultura juvenil, daquele meio adolescente, que é próprio daquele local, né? Mas não significa que isso é um tema também que a gente não pode discutir em uma outra ocasião. Mas sabemos que, em geral, né, os adolescentes, eles estão numa fase de crescimento e de mudanças radicais, né, na vida, e que, às vezes, essas mudanças são até mesmo um pouco dolorosas, né? Conhecemos o processo de maturação biológica, sabemos como é importante o grupo, o ambiente onde esse adolescente está, isso a gente vivencia nas nossas comunidades escolares, sabemos também como que os seus conflitos familiares interferem no ser do adolescente,
A busca de autonomia, a sua necessidade de inserção na sociedade e essa ânsia de descobrir como fazer esses processos. Na reflexão da cultura vocacional, o Papa Francisco, ele tem retomado e insistido muito na revalorização da vocação cristã. Então, por isso que eu achei importante também, antes da gente focar em cultura juvenil, a gente pensar nessa dinâmica da vocação. Além de dedicar o sínodo a abordar a questão vocacional, que foi o sínodo da juventude, se vocês lembram bem, né, o tema era lá o discernimento vocacional. Jovens, a fé e o discernimento vocacional. Muito interessante também essa proposição, a fé e o discernimento vocacional. A gente já vai entrar um pouco mais nisso também. A Gaudete et Exsultate, né, que é o documento que fala do chamado à santidade, todo ele vai falar dessa beleza da vocação cristã, que é o chamado à santidade e que é fruto da experiência do encontro com o Senhor. Aí vem a fé, né, do tema do Sínodo dos Jovens. Né? E esse é um encontro que transforma, por estar marcado pelo amor, pela aceitação incondicional de Deus, pelo perdão. Além de transformar, esse encontro dá sentido à vida. Então, ele convida a tomada de decisões. E lá na Cristo Vivit, inclusive, tem um capítulo muito interessante, em número 250, vou até pegar aqui, que ele fala sobre a amizade com o Senhor. Ele diz, o fundamental é discernir e descobrir o que Jesus quer de cada jovem acima de tudo, a sua amizade. Esse é o discernimento fundamental. No diálogo com o Senhor ressuscitado, com seu amigo Simão Pedro, a grande questão era, Simão, filho de João, tu me amas? Quer dizer, queres-me como amigo? A missão que Pedro recebe de cuidar de suas ovelhas e de seus cordeiros sempre estará ligada a este amor gratuito, este amor de amigo. Então, o número 250 aqui da Cristo Vive. Né? É muito interessante essa questão da amizade, porque os amigos, aos poucos, no convívio, eles vão se revelando também, vão se mostrando quem eles são, uma a outra, né? E vão mostrando o seu modo de pensar, os seus sonhos, as suas esperanças, os seus projetos. E na amizade, o Senhor também revela o seu projeto de amor. Então, temos ali já o chamado e a resposta. E Pedro, inclusive esse texto bíblico, que poderia ser aprofundado maravilhosamente, daria para falar só dele, ele vai concluir com o segue-me, né, que é o chamado, de novo, porque não é o primeiro chamado. É uma confirmação do chamado, assim, que exige uma confirmação também de resposta. Né? Mas voltamos a nossa atenção aí para esses nossos interlocutores adolescentes, né? Sem esquecer que existem muitos outros na comunidade escolar. Mas surgem dois aspectos importantes aqui. O primeiro deles, a cultura vocacional e a evangelização, se nós olharmos por essa ótica, a gente pode dizer que elas são em si a mesma coisa. Porque evangelizar é anunciar a Cristo propondo uma adesão. Nós, cristãos, não queremos que o mundo conheça e registre nos livros de história o nome de Jesus. Nós o anunciamos como horizonte de sentido. E esse horizonte de sentido pede uma adesão, pede uma resposta. A resposta vocacional é justamente uma adesão a um jeito próprio. Só seu, né, só daquele chamado, daquela pessoa, embora compartilhado com muitos, né, que é o que nós vivemos na comunidade cristã, nas congregações, é um jeito específico, só seu, só daquela pessoa, de responder, né, de viver o segmento, a adesão a Cristo. Parece lógico a gente falar assim, né? Mas é importante a gente pensar, né? Você que está aí acompanhando, né? Cada um de nós pensarmos na nossa atuação. Né? De que maneira ela favorece realmente um encontro com Jesus em nível de experiência, né, de vida, ou seja, que envolve, como diz o Papa quando fala de educação, né, a mente, o coração e as mãos dos jovens que estão com a gente. Para se responder se sim ou se não, eu acho que era interessante também a gente perguntar uma outra questãozinha, que é, se nesse espaço educativo em que nós evangelizamos, se nós nos preocupamos em educar para o silêncio. E daí nós temos o segundo aspecto, né? Eu falei que seriam dois aspectos que eu queria destacar, que é esse da evangelização, que fica muito conectado já com o chamado, e o segundo aspecto, então, essa necessidade do silêncio.
Né? Lembrando que do silêncio é que brotam também as questões existenciais, né? Quem sou, por que estou no mundo, qual o sentido disso que estamos vivendo, que são também as provocações que nos levam a ampliar os nossos horizontes, a refletir sobre os nossos projetos, enfim, a nos localizar também no mundo, na sociedade onde estamos. E a vocação também passa por isso. É um localizar-se, um encontrar-se dentro do projeto de Deus. Então, para mim, eu acredito que esse educar para o silêncio, ele também tem uma consequência muito importante em nível social, em geral, né? Como educadores, a nossa responsabilidade social, que é a de superação da superficialidade. Aí eu volto de novo nessa importante questão, que é as questões existenciais. Sem essas questões existenciais, não existe também diálogo vocacional. O Centini, inclusive, naquele livro Os Jovens Ante os Desafios da Vida Consagrada, em que ele escreve para religiosos jovens, na verdade, né? Ele fala justamente dessa dificuldade que o jovem de hoje tem de fazer perguntas, as perguntas existenciais. E são essas perguntas que dão gosto à vida. Né? Porque muitas vezes nesse ambiente em que tudo é muito rápido, de comunicação extensa e muitas vezes muito superficial, né? O que acontece? As respostas acabam sendo também superficiais e de informações só racionais, né? Sem aquele aprofundamento, sem a ideia do discernimento, né? Que também o Papa Francisco trabalha muito, insiste muito em diversos textos. Como escola e católica, é nosso dever ajudar as novas gerações na superação da superficialidade, né? Ensiná-las a silenciar, a questionar-se, a escutar. Isso a gente pode constatar a dificuldade que é essa não profundidade, não reflexão, essa superficialidade, até nos relacionamentos do dia a dia. E a conjuntura que a gente vive de fake news e notícias disso, notícias daquilo, também ajuda a gente a refletir sobre a importância disso para o convívio social. E, sobretudo, nessa dimensão também do discernimento, da resposta, da escuta, antes da resposta, né, vocacional. Ainda retomando uma ideia do sínodo, né, no documento final, que foi escrito com a participação ampla dos jovens que estavam presentes, inclusive lá, os próprios jovens, né, podemos dizer assim, falam do silêncio. Né? Se fala do silêncio na formação da consciência, né, vocês podem conferir o número 108. Também a necessidade de redescobrir na oração litúrgica, devocional, pessoal, enfim, né, momentos de espiritualidade que realmente favoreçam o silêncio. Né? Às vezes, os nossos momentos de oração, eles são muito falatório, muita coisa, né? Uma liturgia que não suporta um minuto de silêncio, tem que ter uma música atrás da outra. Então, é importante a gente pensar nisso também, né? E quando fala do discernimento, tem o número 111, que eu também gostaria de retomar, de pegar com vocês, que fala da importância do silêncio. O texto diz assim: abrir-se à escuta da voz do Espírito exige disposições interiores específicas. A primeira é a atenção do coração, favorecida por um silêncio e um despojamento que requer ascese. Igualmente fundamentais são a consciência, a aceitação de si mesmo, o arrependimento, juntamente com a disponibilidade para pôr em ordem a própria vida, abandonando aquilo que possa servir de obstáculo e readquirir a liberdade interior necessária para se tomar decisões guiadas apenas pelo Espírito Santo. Depois o número continua falando mais propriamente do discernimento, né? Eu recortei lá do número 111 esse apelo, né? Abrir-se à escuta do Espírito, né? O que se faz mediante essa capacidade de silenciar. O sínodo, na verdade, nos ensinou uma outra coisa muito importante, né? Quero abrir um parêntese aqui, que está escrito nos textos, está escrito no documento final, está escrito na Cristo Vive, está escrito em vários outros momentos do sínodo, mas foi principalmente vivido durante todo o processo, né, que é a escuta.
Agora eu estou falando da nossa escuta. Né? Os livros que lemos e as experiências que vivemos nos dizem muito, mas precisamos reaprender, aprender também aprender a encontrar tempo para escutar o jovem. A gente sabe que é importante, a gente lê nos livros, a gente faz cursos, e a gente sabe que ele precisa do acompanhamento, inclusive tem cursos sobre acompanhamento juvenil, a gente promove, inclusive, pela comissão episcopal, mas nem sempre na prática a gente para. Sobretudo no ambiente da escola, a gente corre o risco de ou trabalhar com o grupo, sempre com o grupo, ou com aqueles que dão trabalho, né? Vamos dizer assim, entre aspas, né? Aqueles que a gente precisa chamar para uma conversa, que precisa chamar atenção, né? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado também com isso, né? Porque é preciso a gente ouvir também nós, com profundidade, as angústias, os anseios, as esperanças de cada adolescente, de cada jovem que está conosco, sobretudo nesse processo de discernimento vocacional. Tenho certeza que muitos de nós aqui, que estamos acompanhando a live, que já vivemos essa riqueza desse processo, de ouvir um jovem, de acompanhá-lo pessoalmente, e a gente sabe que esse processo também nos enriquece, né? Mas ainda a gente precisa crescer no sentido, crescer como um todo, né, de escolas católicas, eu digo, né, precisamos crescer no sentido de que isso se torne realmente uma prática cotidiana, que faça parte dos nossos projetos, dos nossos planos de ação, como vocês chamem, né, e se concretizem realmente, né. A gente, lembrando então do aspecto da evangelização, né, eu gostaria de ressaltar que o anúncio de Jesus Cristo convida a mudança de vida para novos horizontes, a adesão a ele, né, foi o primeiro ponto que a gente falou, né, e educar para o silêncio foi o segundo ponto. Silêncio de onde ecoam as questões existenciais que geram movimentos internos, vamos dizer assim, importantes, né, para a tomada de decisão. Então, nós temos dois pilares, vamos dizer assim, de uma cultura vocacional no ambiente escolar, né, a meu ver, né, que seria o anunciar e o educar para o silêncio. Lembrando que esse anunciar é próprio, a gente está para evangelizar, mas a gente tem que realmente pensar que esse anunciar, como eu já disse antes, né, ele tem que ser uma proposta de anúncio que convide a uma adesão. Senão, não é só uma publicação, né, nós não estamos vendendo um peixe, nós estamos convidando a adesão, né, para falar em termos de linguagens comunicativas, né, nós estamos vendendo nada, mas nós estamos propondo um caminho. Mas eu ainda quero ressaltar ainda um outro aspecto que eu julgo importante nesse processo, que é o testemunho. Porque sem a nossa presença de educadores, a gente não vai conseguir fazer isso. Se nós não dermos o testemunho, não vai ter anúncio e não vai ter educação para o silêncio. Ser presença é uma palavra também que não é estranha às nossas reflexões e debates nesse ambiente da pastoral escolar. O documento preparatório do Sínodo, inclusive, ele fala de figuras de referência. Lá no número 48, ele vai considerar o adulto como principal no processo de amadurecimento e discernimento vocacional. Nós sabemos disso. Conhecemos, sobretudo, as dificuldades criadas pela ausência do pai, da mãe, a importância de um avô que tem lá em casa, enfim. Não é estranho também para nós a imitação de um professor, a influência que algum educador tenha no ambiente escolar, enfim, essas coisas fazem parte do nosso dia a dia, né? Aí surge a questão também do cultivo da nossa amizade com o Senhor e a nossa capacidade de fazer silêncio. Eu gostaria até de ler lá na página 49 e 50, aqui do livrinho As Jovens, do documento preparatório, desculpa, tem esse texto, né, direcionado justamente aos professores. Professores e outras figuras educativas, o texto diz, né? Muitos professores católicos são comprometidos como testemunhas na universidade, nas escolas de toda ordem e grau, no mundo do trabalho. No mundo do trabalho, muitos estão presentes com competência e paixão. Na política, muitos fiéis tentam ser fervento para uma sociedade mais justa. No voluntariado civil, muitos se dedicam para o bem comum e cuidando da criação, na animação do tempo livre e do esporte. Muitos estão comprometidos com entusiasmo e generosidade. Todos estes dão testemunho das vocações humanas e cristãs acolhidas e vividas com fidelidade e compromisso, suscitando em quem os vê o desejo de fazer o mesmo,
responder generosamente à própria vocação. É o primeiro modo de promover a pastoral vocacional. Então, olha que importante isso, né? Responder com generosidade à própria vocação é o primeiro modo de responder à pastoral vocacional. Então, eu penso que falar em cultura vocacional, como já disse, né, não é falar de algo fora, mas em algo ao qual estamos inseridos. Né? Por isso é importante olharmos para nós mesmos e pensarmos o quanto estamos envolvidos com tudo isso. Sobretudo com o encontro com o Senhor, com a nossa própria vocação, com o cultivo da amizade, com Cristo, a que somos chamados. Né? Enfim, eu penso que discernimento, acompanhamento pessoal também, que é um tema vital para a questão vocacional, a vida de oração, espaços de escuta, de convivência, enfim, seriam muitos os temas que dariam, cada um desses, né, cada termo desse daria uma palestra, né? Mas essas são apenas provocações, num tempo curto que nós temos, para abrir possibilidades de diálogo e reflexão que gerem realmente mudanças no nosso modo operante, né, que favoreça a criação dessa cultura vocacional. Eu agradeço a atenção de todos, agradeço também o convite da ANEC, para retomarmos essa reflexão. E convido a cada um também para retomar, antes de tudo, antes do fazer, o próprio processo de discernimento, de adesão, de fidelidade na vocação que nós escolhemos e que estamos testemunhando onde estamos. Obrigada. Obrigada, irmã Valéria. Realmente a sua reflexão nos ajuda na retomada da nossa própria vocação. Eu penso que você retomava bem esses elementos do silêncio, do convite que gera uma adesão e também do testemunho pessoal. Todos nós somos desafiados, e especialmente nesta cultura vocacional. Por isso nós convidamos Padre Juarez, que é da Comissão Episcopal Pastoral para os Ministérios e a Vida Consagrada da CNBB, que nos ajude nessa reflexão. O Papa Francisco nos diz que descobrir com gratidão o chamado que Deus lhe dirige. Dizia isso nesse Dia Mundial de Oração pelas Vocações. A CNBB, desde 1971, estabeleceu o mês de agosto como mês vocacional. E o tema deste ano, Padre Juarez, definido então por esta comissão, é cultura vocacional, amados e chamados por Deus. O que você tem a nos dizer sobre isso? Bom dia, irmã Cláudia, bom dia aos demais aí da sala, bom dia a todos os que estão conectados. Disseram aí que tem umas 200 pessoas nos acompanhando, então um abraço muito virtual a todos, e nesse tempo de pandemia precisa ser assim mesmo, né? Tempos de distanciamento, isolamento. 237 atualizaram agora, 237 pessoas nos acompanhando, um abraço aí para todos de todo o Brasil. Agradeço também à ANEC com esse serviço excepcional, né, de ajudar todo mundo a refletir sobre esse tema. O tema da cultura vocacional, bastante desafiador. E o mês vocacional, eu até pediria para colocarem o cartaz novamente, nós vimos ali na oração inicial, esse cartaz que foi elaborado pela Coordenação Nacional da Pastoral Vocacional, tem uma equipe aí coordenando, com o padre Elias, antigamente, agora ele já saiu da equipe, mas ele ainda estava na equipe, padre Elias. Inclusive, na CNBB me mostraram agora um artigo lá, que saiu no site, que o padre Elias estaria nessa sala, né? Infelizmente, eles erraram lá, porque eu ainda me chamo Juarez. Padre Elias talvez esteja aí nos acompanhando, um abraço a ele e à equipe. Mas, deixando isso de lado, Dom José Albuquerque, também é o bispo referencial para a pastoral vocacional do Brasil, ajudou a definir os temas e lemas, tanto deste ano vocacional, desse mês vocacional, melhor dizendo, amados e chamados por Deus, e também uma programação dos próximos temas, como nós vamos ver daqui a pouco. Então, o cartaz já foi explicado aqui pelo nosso padre Ed Clay, né? Parece que é isto, lá da Paraíba,
Edgley, desculpe, Padre Edgley, lá da Paraíba, dirigindo a oração, fez menção a esse cartaz, falou das redes, dos peixes. Então, aí está, novamente, o cartaz com as suas explicações das mãos, da chama. Então, é o Espírito de Deus ali, o próprio Deus com as mãos, o próprio Cristo com as chagas, essa trindade, enfim, essa trindade presente aí em todos nós e nos impulsionando para a missão, não é? E a novidade, uma das novidades, são essas logomarcas que a gente vê aí, né? Tem logomarcas dos organismos que compõem a comissão para os ministérios ordenados e a vida consagrada da CNBB, e também os apoiadores, como o IPV, Instituto Pastoral Vocacional, e a revista Rogate, que é de animação vocacional. Os organismos são estes, né? Temos aí a Comissão Nacional dos Presbíteros, a Comissão Nacional dos Diáconos, nós temos a Conferência Nacional dos Institutos Seculares, nós temos também a Conferência dos Religiosos do Brasil, nós temos a OSIB, que é a Organização dos Seminários e Institutos do Brasil. Então, esses organismos compõem essa comissão que pensa, reflete e anima todos esses organismos num projeto comum, que é justamente esse das vocações, da formação. Podemos passar a tela? Então, o mês vocacional, para quem ainda não sabe, é algo do Brasil, não é algo mundial, não é? Há quase 40 anos foi instituído pelos bispos. O subsídio que está sendo preparado e está quase sendo lançado pela comissão vai explicar um pouquinho, vai recuperar um pouquinho essa história, embora brevemente, mas vai recuperar essa história do mês vocacional. Nós vamos perceber que surgiu essa experiência lá no final dos anos 70, meados dos anos 1970, porque em 1980, 81, na verdade, os bispos, numa assembleia, decidiram e aprovaram esse mês vocacional, sendo o mês de agosto, e a partir dali, todos os anos sendo celebrado. Então, há quase 40 anos, esse mês de agosto, no Brasil, é o mês vocacional. Por quê? Para celebrar, homenagear todas as vocações, todas, sem exceção, no decorrer das semanas de agosto. Existe, podemos passar a tela, existe aí uma dinâmica que a gente vai relembrar. Isso pode ser usado aí nas salas virtuais, porque agora as escolas estão também fechadas, assim, presencialmente, mas as aulas virtuais podem recuperar essa dinâmica aí, junto com seus educandos, ou catequese, onde existir, né? Até com as missas dos sacerdotes ou as religiosas nas suas pastorais, podem resgatar um pouquinho essa dinâmica do mês vocacional, né? Então, na primeira semana, se faz menção, se reflete, se aprofunda, se homenageia também, lógico, a vocação não só do padre, viu? Mas é dos diáconos, dos presbíteros e dos bispos. São os ministros ordenados, né? Os ministérios ordenados. Por que ministérios ordenados? Porque existe, nos 7 sacramentos, existe um que é o sacramento da ordem. Por isso, ordenado, né? Não que eles estejam ordenados como os soldadinhos, não é isso. É o sacramento da ordem que dá nome a esses ministérios. Ministério significa serviço. Então, os serviços que vêm do sacramento da ordem, na verdade é isso. Então, os serviços que vêm do sacramento da ordem, chamados ministérios ordenados, são esses 3 graus, né? Existem os diáconos permanentes, são pessoas casadas, homens casados, né? Que exercem essa bonita missão na igreja. Então, os diáconos, os presbíteros ou padres, né, que todo mundo conhece aí nas igrejas, e os bispos, né, que são também ordenados. É um grau de ordenação diferente dos outros 2. Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau de ordenação, né? Quanto mais graus, mais serviço. E o Papa não aparece aí? Na verdade, o Papa, ele já é um bispo, né? Então, ele não é um grau a mais de ordenação.
né? Ele foi eleito. Então, está dentro, também rezaremos pelo Papa aqui nessa primeira semana, por ser um ministro ordenado. Na segunda semana, puxado aí pelo Dia dos Pais, nós temos a vocação da família, então é o pai, a mãe, os filhos. E a pastoral familiar no Brasil, a pastoral anima a celebração de uma Semana Nacional da Família, com subsídios específicos. Começa sempre, então, no domingo, que é o Dia dos Pais, e vai até o sábado, dia 15 este ano, né? Na terceira semana, nós temos as pessoas de vida consagrada, aqueles que fazem os votos de castidade, pobreza, obediência. A Semana Nacional da Vida Consagrada, a partir deste ano, é uma novidade no mês vocacional. Se celebrava somente a Semana Nacional da Família e achou-se por bem, né, a comissão aprovou, também celebrarmos uma Semana Nacional da Vida Consagrada. Então, a partir deste ano, a CRB e a CNIS, né, que é a Conferência dos Religiosos do Brasil e a Conferência dos Institutos Seculares, em parceria também com o Instituto Pastoral Vocacional, que é formado por congregações religiosas pela vida consagrada, eles estão aí juntos animando essa Semana Nacional da Vida Consagrada com vários eventos, inclusive lives. Na quarta semana, os cristãos leigos e leigas e seus diversos serviços na comunidade. Ali, entre parênteses, tem ministérios não ordenados, né? Não significa que são grau menor, né? Na verdade, para diferenciar entre os ordenados, aqueles que exercem serviços através do sacramento da ordem, e estes que exercem serviços que não necessitam do sacramento da ordem, mas são outros ministérios, por exemplo, o ministério do leitor, o ministério do acólito, catequista e assim por diante. No último domingo, dia 30, este ano nós temos 5 domingos, né? No último domingo, sempre é o dia dos catequistas. Então, este ano, dia 30, dia dos catequistas, homenageando e valorizando esta vocação tão importante nas comunidades. São educadores da fé. Podemos passar a tela? Aqui nós temos, para recordar, o porquê desta ordem, né? Por que na primeira semana... Isso as crianças fazem, essas perguntas sempre fazem, os jovens fazem, né? E até os adultos. Por que os padres se celebra primeiro? Por que os leigos e o catequista é o último? Não significa que não é uma ordem de importância, não. Pode falar isso para a criança que não é uma ordem de importância. Todas as vocações são importantes. Formamos uma assembleia de vocacionados, né? Não tem uma vocação mais importante que a outra. Todas são importantes. A do cristão leigo e leiga também? Sim, sobretudo. A do padre não é mais importante? Não é que seja mais importante. São vocações específicas. Cada uma tem uma função importante. O que puxa essa sequência são algumas festas já no calendário. Por exemplo, dia 4 de agosto é o dia de São João Maria Vianney, que é o padroeiro dos párocos. Vocês podem pesquisar lá a história de São João Maria Vianney, vão ver que é muito bonita. Ele se transformou no padroeiro dos párocos. E dia 10, São Lourenço, é o padroeiro dos diáconos. Pelo fato desses dois estarem mais próximos da primeira semana, então se resolveu colocar aí, na primeira semana, a vocação dos ministros ordenados. O Dia dos Pais, como já foi dito, que é no segundo domingo, puxa a Semana Nacional da Família para a segunda semana de agosto. E no Brasil, a solenidade da Assunção de Nossa Senhora, sempre no terceiro domingo, mesmo que não seja dia 15 de agosto, também é algo específico da Igreja do Brasil, porque muitos países mantêm o dia 15 de agosto até como feriado, por ser o dia da Assunção de Nossa Senhora. Paraguai, por exemplo, que tem a capital Assunção, né? Só para relembrar e dar um exemplo, ali no Paraguai é feriado dia 15. Mas no Brasil, para favorecer os cristãos leigos, todo mundo que trabalha, participar da missa, assim como em outras solenidades durante o ano, que também puxa para o domingo, esta
solenidade também é celebrada sempre no terceiro domingo. Por isso, vida consagrada, porque Nossa Senhora é um exemplo, um testemunho de vida consagrada, né, de seguimento. Então, não é porque está em terceiro lugar a vida consagrada, não tem nada a ver. É por causa dessa solenidade que puxou a festa e a vocação da vida consagrada para esta semana. E sobrou, né? Não é que sobrou. Por dedução, por lógica, então, no quarto domingo, celebramos esta vocação dos cristãos leigos e leigas, todos os ministérios na igreja. Se não tiver um quinto domingo, frequentemente acontece isso, né? Só 4 domingos. Então, no último domingo, independente se é 5 ou 4 domingos, sempre é o dia do catequista. Ou junto com essa semana aí que começa dos cristãos leigos e leigas, ou somente o dia do catequista, como vai ser esse ano, né? Pode fazer uma semana nacional da catequese? Pode fazer, é importante que se faça. Pode fazer uma semana dos cristãos leigos e leigas? Pode. Quem sabe chegaremos lá dialogando aí com a comissão do laicato, né? Uma semana intensa com os cristãos leigos e leigas para valorizar essa vocação tão bonita. Vamos para frente? O tema, então, deste ano, como já foi dito, amados e chamados por Deus. Esse tema, ele veio da Christus Vivit, que a irmã Valéria já comentou alguns textos ali. Essa exortação apostólica do Papa Francisco surgiu logo depois do sínodo dos bispos sobre a juventude, né? É um sínodo bastante importante. O Papa escreve para os jovens, mas para todos nós. Para todos nós. Então, é um documento bastante vocacional, junto com o documento final do sínodo, que vale a pena os educadores das escolas católicas lerem, aprofundarem. De repente, até a ANEC pode promover uma outra sala, né, uma outra live, somente sobre esse tema, convidando até um jovem para participar aí como palestristas, né, como assessor, para aprofundar um pouquinho mais esse sínodo. É muito, muito vocacional, muito interessante. E a Coordenação Nacional da Pastoral Vocacional baseou-se nesses números aí, nesse capítulo, que é o capítulo 4 desse documento, né, que se chama na verdade é não é o grande anúncio para todos os jovens. Aqui nós colocamos um grande anúncio, não quisemos ser tão soberbos, né, de dizer que o anúncio de Deus é o maior, colocamos um grande anúncio, mas no texto está o grande anúncio para todos os jovens. Que anúncio é esse? Que Deus é amor, que Cristo nos salva, que Cristo vive, que o Espírito dá vida. Então, são os subtítulos desse capítulo, né? Um Deus que é amor, Cristo te salva, Cristo vive, o Espírito dá vida. Que vemos de novo a Trindade. E o tema deste ano vem dessa primeira parte desse capítulo, né? Um Deus que é amor. Está lá na Christus Vivit 112 a 117. O lema, Deus te ama, eu te amo, aquele lema de Isaías é inspirado, então, num trecho aqui do Papa Francisco. Ele recorda que Deus te ama, Deus nos ama, né? Colocando no plural, Deus nos ama. Ele nos acha belo. Todo mundo é bonito aos olhos de Deus, viu? Ninguém é feio aí, não se preocupe. Todos nós somos bonitos, belos. Está lá em Isaías 43, 4. És precioso. Algumas traduções falam de precioso, não belo, né? É uma joia rara. Nós somos joias raras aos olhos de Deus. Deus nos ama. Está lá em Isaías 43, 4, que dá o lema deste ano. Para os próximos anos, se tudo correr bem, nós vamos ter esses outros temas do mês vocacional, baseado nas outras partes desse capítulo, né? Cristo te salva, talvez em 2021, 2022, Cristo vive. Cristo vive é o que deu o nome do documento, Christus Vivit, né?
Christus vivit, Cristo vive. Veio daqui. Então, a cereja no bolo está aí, né? A cereja do bolo de aniversário está aqui, nesse capítulo, né? Nesses números 124 e 129. E, por fim, o espírito da vida, né? Vamos ver se conseguimos fazer esse plano durante esses próximos anos. Podemos passar a tela? Então, como já foi dito, a comissão está preparando o subsídio para o mês vocacional, não vai ser impresso por conta da pandemia, vai ser disponibilizado em PDF para que todas as pessoas possam ter acesso o quanto antes. Muito provavelmente, na próxima semana, já estará disponível esse subsídio aí nos sites, né? O site da própria CNBB, da CRB, desses organismos todos, né? Inclusive da ANEC. A ANEC também pode colocar um link no seu site, direcionando aí para todos terem acesso a esse subsídio. O que vai ter esse subsídio? Vão ter propostas de terços vocacionais, que podem ser recitados na família, em salas virtuais. Aí entra a criatividade, né, das pessoas. Aqui tem que ter muita criatividade. Terços vocacionais, tem 3 modelos lá de terços vocacionais. Encontro vocacional, tem um encontro vocacional para jovens, com o objetivo do despertar. Esse encontro bastante dinâmico, não sei se a pandemia vai permitir, né, mas se não permitir agora, pelo menos fica aí como uma proposta para fazer no decorrer do ano, não precisa fazer tudo agora no mês de agosto, né? Pode planejar para fazer, sei lá, setembro, outubro, novembro, quando houver possibilidade, se faz esse encontro vocacional do despertar. Ele é muito bonito, cheio de simbologias, juventude, músicas, né? Juventude gosta de fazer essas coisas, tarefas. Depois tem uma proposta de uma vigília vocacional. A vigília pode ser feita também de modo virtual, talvez até na abertura do mês vocacional, que é um sábado, as equipes possam propor, né, uma vigília vocacional de abertura do mês vocacional. É uma vigília bonita também. Leitura orante, existe também lá uma proposta de leitura orante vocacional, que pode ser feito no mês de agosto ou durante o ano. Próxima. Bom, não sei quanto tempo eu tenho ainda, escreve aí para mim, Davi. Eu gostaria, se tiver algum tempinho ainda, de falar sobre o Congresso Vocacional do Brasil, porque o ano passado nós tivemos o Congresso Vocacional, que também precisa ser aprofundado agora, né? Existe um documento final. Esse documento já foi publicado, já está também sendo aí vendido pelas edições CNBB, não tem a versão em PDF, mas o documento desse congresso retrata um pouco a Christus Vivit, respira esse ar da Christus Vivit, né? Esse sínodo sobre a juventude. Então, lá tem toda uma dinâmica de ver a caminhada vocacional no Brasil, né, baseado também nas diretrizes gerais da Ação Evangelizadora do Brasil, que também é todo vocacional, quando fala de comunidades eclesiais missionárias, né. Precisamos continuar a construir a cultura vocacional, essa cultura vocacional que precisa estar nas posturas de vida, né, de todos nós, com atenção ao processo vocacional, todas as etapas, uma corresponsabilidade da igreja, tudo isso está lá, nessa parte do ver. Depois, fala também de ir ao encontro das famílias, e aqui está um desafio muito grande, porque alguns dizem que, até no documento de Aparecida está isso, né, que as vocações vêm da família, só que essas famílias, às vezes, estão tão desestruturadas, precisamos aí dar muita atenção a isso. Temos que ir ao encontro delas. Depois tem toda a pedagogia do discernimento vocacional, na parte do julgar, né? É a dinâmica do ver, julgar e agir. Então, nessa parte do julgar, se diz, por exemplo, que os jovens, eles são o presente e não o futuro.
Porque muitas vezes a gente fala isso, né? Os jovens são o futuro da nação. Os jovens é o futuro da sociedade. Não é o futuro, é o presente. Temos que ver os jovens como presente. Esse foi um grande alerta que nos fez o Sínodo sobre a Juventude. Os próprios jovens querem ser o presente, né? E nós temos que vê-los e considerá-los o presente, não o futuro. Os jovens são símbolo de uma igreja que se renova. O Papa fala isso claramente na Christus Vivit, né? Quando ele diz assim, a igreja pode cair na tentação de perder o entusiasmo porque já não escuta o chamado do Senhor para o risco da fé. Está lá no número 37. São os jovens que podem ajudar a igreja a se manter jovem, a não cair na corrupção, a não se acomodar, a não se orgulhar, a não se tornar uma seita, a ser mais pobre e testemunhal. Está lá no número 37. Então, nós precisamos estar atentos. E o documento termina na parte do agir, perguntando o que vamos fazer, né? O que vamos fazer? Então, Deus pede o quê? Que nós trabalhamos em conjunto, que nós tenhamos qualidade no serviço de animação vocacional, que nós estejamos próximos dos jovens, que nós tenhamos disposição em ir à missão, que nós possamos nos formar sempre mais na cultura vocacional, que nós possamos rezar pelas vocações, né? E por isso tem essa oração aí que a gente pode recitar. Nós vamos recitar essa oração durante o mês vocacional, mas também podemos recitar sempre. Essa oração, ela é aquela conhecida oração vocacional do primeiro ano vocacional do Brasil. O primeiro ano vocacional no Brasil foi em 1983. Depois tivemos um segundo ano vocacional, 20 anos depois, né? E, se tudo der certo, faremos um terceiro ano vocacional em 2023, 40 anos depois do primeiro ano vocacional. A oração continua, teve umas pequenas, assim, muito mínimas alterações, atualizações, de linguagem, sobretudo, mas o suprassumo é este, né? Senhor da messe, pastor do rebanho, faze ressoar em nossos ouvidos teu forte e suave convite, vem e segue-me. É um convite forte e, ao mesmo tempo, suave. Olha que interessante. Deus está na suavidade, né, na brisa, mas Ele é forte. Derrama sobre nós o teu Espírito, que Ele nos dê sabedoria para ver o caminho, generosidade para seguir a vós. Então, sabedoria e generosidade. Precisamos compreender e ter um coração misericordioso. Sexta-feira agora celebraremos o Sagrado Coração de Jesus, né? A devoção do Sagrado Coração de Jesus. Um coração manso e humilde, misericordioso. Temos que rezar muito para que o Sagrado Coração possa fazer o nosso coração semelhante ao dele. Nós temos que rezar para isso, que tenhamos um coração generoso também para ouvir essa voz de Deus, né? Como fazer isso com os jovens? A irmã Valéria falou bem ali, né? Dar testemunho, anunciar, né? Ajudar a silenciar, a escutar, tudo isso é necessário nos dias de hoje. E a oração continua, né? Senhor, que a messe não se perca por falta de operários. Desperta nossas comunidades para a missão. Então, essa dimensão missionária da vocação. Toda vocação é para a missão, né? Por isso, o tema da ANEC, Cultura Vocacional, chamados e enviados. Se somos chamados, somos enviados, né? Ir, que possamos ir, porque nós somos chamados para estar com Ele. Mas não vamos ficar só parados com Jesus, né? Rezando. Precisamos ir, fazer alguma coisa, né? Praticar. Chamados e enviados. No texto aí do cartaz, né? O tema do mês vocacional, não fala de enviados, mas se subentende. Se fala do amor, né? Amados e chamados, né?
Nós somos amados, é a teologia da vocação, né? Deus nos ama, por isso nos chama. E se Ele nos ama, quer que também nós o amemos, né? Somos chamados para o amor, não é assim? Então, somos amados e chamados. Para quê? Para a missão. Temos que ir sem medo para servir, como disse o Papa Francisco aos jovens, quando veio no Brasil, né? Aquela jornada mundial da juventude no Rio de Janeiro, muito bonita, por sinal. Então, a nossa vocação é para a missão, desperta nossas comunidades para a missão, ensina nossa vida a ser serviço, fortalece os que querem dedicar-se ao reino, na vida consagrada e religiosa. Então, precisamos ter essa dimensão de rezar também pelas outras vocações. E a oração continua, né? Uma oração não tão longa, mas também não é tão curta. Senhor, que o rebanho não pereça por falta de pastores. Aqui faz analogia com o bom pastor, né? Jesus, o bom pastor, e nós também chamados a sermos bons pastores para cuidar das pessoas sofridas que precisam de ajuda. Sustenta a fidelidade de nossos bispos, padres e diáconos. Então, são os ministros ordenados. Se na página anterior, no finalzinho, nós vimos a vida religiosa e consagrada, aqui nós vemos a outra vocação, né? Os bispos, padres e diáconos são os ministros ordenados. Dá perseverança aos nossos seminaristas. E aqui podíamos colocar também as jovens que estão nas casas de formação, né? Poderíamos até atualizar um pouquinho mais essa oração aqui. Desperta o coração de nossos jovens para o ministério pastoral em tua igreja. Então, que os jovens escutem, né, esse chamado de Deus para uma missão mais específica, que eles se sintam atraídos para um desafio maior. Senhor da messe, aí vem a conclusão, né? Senhor da messe, pastor do rebanho, chama-nos para o serviço de teu povo. Então, a oração mudou, né? Aqui já é nos, já está no plural, né? Chama-nos, eu me incluo para que também eu seja chamado para o serviço de teu povo, do povo de Deus, né? E termina com a invocação de Maria, né? Como toda oração, geralmente termina com a oração de Maria. Maria, mãe da igreja, modelo dos servidores do Evangelho, ajuda-nos a responder sim. Detalhe, esse título de mãe da igreja, o Papa Francisco colocou para ser celebrado justamente depois de Pentecostes, né? Na segunda-feira, depois de Pentecostes, já tem uns 2 anos, porque isso foi instituído em 2018. Então, segunda-feira depois de Pentecostes, celebramos Maria, mãe da igreja. Só que o Papa, essa oração foi baseada numa oração lá do Papa Paulo VI, então já estava aqui presente desde 1981, aqui no Brasil, 83, né? Maria, mãe da igreja, modelo dos servidores do Evangelho, ajuda-nos a responder sim. Maria nos ajuda a responder. Concluímos a oração. Aqui tem algumas frases do Papa Francisco. Se vocês depois quiserem aprofundar, podemos passar a tela. Tem ainda alguma coisa aí, Davi? Então, olha só que interessante isso aqui. É o Papa Francisco escrevendo lá na Christus Vivit 41, né? Uma igreja que perde a humildade, que deixa de escutar, que não permite que a questionem, perde a juventude e se transforma em um museu. Queremos ser museu? Acho que não, né? Pelo menos ainda não. Outra frase forte do Papa Francisco. Vamos lá. Olha só, esse aqui, o Papa Francisco pegou de um ditado lá, não sei de onde lá, se foi na China, se foi da sabedoria, não sei de onde ele trouxe isso aqui, está lá no número 167, mas olha o significado profundo que tem essa oração, né? Se queres andar rápido, caminha sozinho. Agora, se queres ir longe, caminha com os outros.
a dimensão colegiada, a sinodalidade, né? Essa postura sinodal que a gente percebeu nos últimos sínodos, especialmente nesse sínodo da juventude. A igreja tem que caminhar não caminhar sozinha. Se a igreja quiser andar rápido, ela vai caminhar sozinha, mas nem vai ter fiel, né? Ou alguns. Agora, se a igreja quer ir longe, vai caminhar com os outros. Isso vale para todas as instâncias. Parece que tem mais uma última frase, vamos ver. Isto. É outro ditado que ele trouxe lá da sabedoria, não sei de onde, né? Está lá no número 191. Se o jovem soubesse e o velho pudesse, não haveria coisa que não se fizesse. Por quê? O jovem ainda é cheio de vida, de energia, né? Mas falta ainda toda a preparação formativa, ele está em formação, ainda não sabe tudo. Acha que sabe, mas ainda não sabe. Precisa ter a humildade para aprender, o espírito de sempre aprender. O velho, ele até sabe, né? Teve toda a vida pela frente, aprendeu bastante coisa, mas as energias já faltam, né? Então, muitas coisas ele sabe, mas não pode fazer. Então, se unir o jovem com o idoso aí, né? Não haveria coisa que não se fizesse. É mais ou menos esse diálogo entre as gerações, tão importante e que deve ser harmoniosa. Muito bem. O que eu tinha para falar para vocês é isto. Espero que tenham captado alguma coisinha aí, né? Esses slides vão ficar à disposição da ANEC. Pode colocar no site se achar porventura interessante. Estamos aí, irmã Cláudia. Obrigada, Padre Juarez. Realmente sua aula nos dá uma visão de história, mas especialmente uma visão eclesial. E diríamos, como educação católica no Brasil, que estamos em comunhão com a CNBB, é muito importante que tenhamos presente esses elementos. Aprendemos juntos e, com certeza, vivenciamos juntos. Eu gostaria de registrar que nós temos pessoas nos assistindo também do exterior, do Paraguai. Então, estamos com uma live internacional, mas também temos muitas pessoas nos acompanhando, mais de 250 pessoas que estão nos acompanhando, e a nossa saudação, recebemos a saudação do Padre Júlio, que é do setor de educação da CNBB. Então, obrigada às muitas manifestações que estamos tendo no chat, é muito significativo quando fazemos uma atividade que nos ajuda a retomarmos a nossa vida e a nossa missão. Mas gostaria de fazer uma pergunta, das muitas, apenas uma para a irmã Valéria, que nos diz os passos citados, a irmã Valéria citou alguns passos, levam à seguinte reflexão: o que estou sentindo é realmente um chamado a uma vocação específica, ou é fruto de algum condicionamento social ou psicológico? E como relacionar isso com um projeto de vida? Irmã Valéria? O seu som não estamos ouvindo. O seu som está fechado. Desculpa, agora deu, né? Desculpa. Não, é que eu observei que tem alguns jovens, pelas minhas redes sociais, eu observei que tem vários jovens acompanhando, e essa pergunta é bem característica, inclusive, de jovens, né? Infelizmente, a nossa fala era mais voltada... Infelizmente, não, né? A ocasião aqui é que a nossa fala era mais voltada para os educadores, mas eu acho que isso mostra também o interesse da juventude por esse tema, né? De repente, a gente pode organizar uma fala mais direcionada para a juventude num outro momento, né, sobre essa temática. Mas eu acho que essa questão que a Cláudia trouxe, ela cortou um pouquinho, mas eu acho que mais ou menos eu tinha conseguido visualizar aqui em algum lugar. Ela mostra justamente aquilo que a gente falava, né, dessa angústia, desse anseio e dessa necessidade também de um acompanhamento personalizado. Né? Porque pode acontecer de realmente, né, haver o chamado de Deus ou haver um voluntarismo, né, um desejo próprio, pode haver
uma tentativa de fuga, como a pessoa fala, né? Só um condicionamento psicológico de alguma outra situação da vida. Então, acho que é difícil você dizer, nesse caso, responder essa pergunta se sim ou se não. O que é que pode responder a isso? O acompanhamento e o discernimento junto, porque também é uma coisa importante que nós não falamos, ela também é da igreja, ela também é uma resposta de Deus a uma necessidade da sociedade, da igreja, né? Então, é importante sempre fazer esse discernimento junto com a comunidade eclesial. No caso, um acompanhante, um padre, é alguém que representa essa instância, né, que é a comunidade de fé, a comunidade eclesial. Eu acho que começa pela metodologia do projeto de vida. E às vezes a gente está falando ela pode correr o risco de pensar só do ponto de vista prático, só do ponto de vista não só profissional, mas só do ponto de vista prático mesmo, né, das coisas do dia a dia, de como se fazer. Isso é um elemento que faz parte, mas é importante fazer com que todo esse processo de construção do projeto de vida e também de vivência desse projeto de vida aconteça dentro dessa dinâmica do silêncio que eu falava antes, que é o quê? Que é um olhar profundamente para dentro, é um olhar profundamente para as próprias motivações, é um olhar profundamente também para as minhas relações com o outro, né? Como disse o padre Juarez, também não é só ficar rezando, né? Existe um envio, a vocação é para serviço também, mesmo a dimensão da vocação contemplativa, né? As irmãs que estão lá no Carmelo, essas horas, estão servindo através da sua oração à igreja, elas intercedem, rezem pela igreja, então é importante também isso da gente destacar. Mas essa dimensão do silêncio, ela não é uma dimensão que nos paralisa, pelo contrário, ela é uma dimensão que nos leva a servir de uma forma mais profunda e a viver com consciência, esse servir conscientemente. Então, é importante que o processo, a construção, desde a construção, melhor dizendo, do projeto de vida, e o projeto de vida vivido e sendo avaliado, faça esse processo de silêncio, de aprofundamento, né? O silêncio, ele fala sentidos, né? Daquelas questões existenciais, não só do fazer do dia a dia, ali para o nosso fazer. Até porque o projeto de vida, ele é prática de muitas pastoral escolar, de muitas e tal. Só que é importante colocar ele essa dimensão, né, da espiritualidade, da escuta, do aprofundamento. Não sei se respondi. Se ainda temos tempo para continuar falando, eu falo. Nós teríamos muitas. Obrigada, irmã Valéria. Nós temos muitos comentários. Valeria a pena estarmos aqui para conversarmos mais tempo sobre isso, mas as solicitações que nós temos dos vários comentários é que a gente dê continuidade a essa conversa. Então, a gente faz aqui publicamente, irmã Valéria, padre Juarez, que nós possamos dar continuidade a essa conversa, porque é um assunto que faz parte da nossa vida. Cultura vocacional é um desafio para todos nós, não é só no mês de agosto, mas vemos a intensidade do mês de agosto. O objetivo desta live é que realmente a gente vá incorporando cada vez mais aquilo que nos é muito caro, a nossa vocação. E nós nos dirigimos para os finalmente dessa conversa, pedindo, então, uma mensagem final de cada um de vocês. Padre Juarez, quem sabe você inicia a sua mensagem final, já com o compromisso de estar conosco numa próxima oportunidade. Sempre um prazer poder ajudar aí, né, a Igreja do Brasil, as obras socioeducativas, porque isso nos pede o Papa Francisco, trabalhar em colegialidade, um ajudando o outro. Essas parcerias são fundamentais para que possamos aumentar aí o
número de operários e operárias, né? Não necessariamente religiosos consagrados, padres, diáconos, bispos, mas cristãos leigos e leigas atuantes. Se o jovem educando não vai ser um vocacionado específico, né? Um padre, um diácono ou uma pessoa consagrada, mas que seja um cidadão. A gente viu aí nos noticiários atuais tanto problema político, corrupção para lá, corrupção para cá, defesa de interesse próprio, né, querendo o bem para si próprio. Isso não é vocação, isso é outra coisa, né? O Papa Francisco, na Christus Vivit, até fala isso. Muita gente perde tempo em descobrir quem sou eu, né? Quem sou eu? A pergunta não deve ser essa. A pergunta deve ser para quem sou eu, né? Para quem sou eu? Essa é a pergunta correta que a gente deve fazer. Eu sou para o outro. Eu devo servir o outro. Essa é a minha vocação primeira, né? Dimensão antropológica. Quem sou eu é relativa. Para quem sou eu é muito mais importante. A alteridade. Aceito o convite, não tem problema não, irmã Cláudia, demais, irmã Valéria. Vamos estender aí, convidar um jovem também, embora a irmã Valéria seja jovenzinha, né? Ela representa o papel do jovem e também o da vida consagrada, né, irmã Valéria? Então, estamos aí, irmã Cláudia. Obrigado à audiência, obrigado a todos e desejo um excelente mês vocacional para todo mundo. Que bom, obrigada. Irmã Valéria? Eu penso que a gente fala muito de formação integral, né, nesse ambiente da educação católica. Na Cristo Vivit, o Papa Francisco faz uma fala muito interessante, falando de uma pastoral juvenil vocacional. E eu trouxe também na minha fala essa provocação de que a evangelização em si, ela já pede uma resposta. Né? O anúncio do Cristo vivo, ele pressupõe, né, ele espera, melhor dizendo, uma adesão. Então, eu penso que como uma fala final, né, seria importante a gente superar essa ideia de pensar em caixinhas, né, mas que a gente possa realmente fazer essa formação integral acontecer na promoção da pessoa, enquanto fazemos a nossa ação na escola, evangelizadora, educativa, vocacional, né, mas que a gente realmente tem em mente que a pessoa é um todo, e que nesse todo, em todos os momentos, nós podemos promover o que há de melhor dentro dela. E assim ela consegue descobrir também o seu lugar no projeto de Deus e a sua forma de estar a serviço dos irmãos. Que bom, muito obrigada. Então, mais uma vez, irmã Valéria, Padre Juarez, a presença de vocês, com certeza, enriquece a nossa vocação, mas também a nossa missão. E fica o desafio de seguirmos esses pilares que a irmã Valéria nos colocava no que diz respeito à cultura vocacional. Também de seguirmos essas orientações que também a CNBB está nos colocando, especialmente nesse mês de agosto. E nós gostaríamos de encerrar agradecendo mais uma vez ao professor Edgley Cassiano Delgado, lá de Campina Grande, onde tem a maior festa de São João, é reconhecida, agradecendo também a direção dos colégios onde trabalho, o Colégio Imaculada Conceição, Cinco Damas, o Colégio Nossa Senhora de Lourdes, das Irmãs Lourdinas, e como o Edgley é de Campina Grande, nós encerramos com uma fala própria daquela região, desta região, né, Edgley? Também agradecendo, sem esquecer, toda a equipe do escritório da ANEC, que nos ajuda no suporte das perguntas, do acompanhamento, da infraestrutura para que realmente essa live possa acontecer. Edgley, por favor. Ok, irmã. A gente preparou um texto muito simples, mas para expressar a religiosidade popular e a manifestação da cultura do nosso povo, tendo em vista o mês de junho e os Santos Juninos. Então, o título do texto é Festança Junina. Em junho temos festejos de santos muito queridos, onde as famílias se unem e se encontram os amigos. Com muita fé e alegria, sem se esquecer da devoção, o povo faz todo ano um inesquecível São João. Esse ano, infelizmente,
não ficaremos presente, nem muito menos juntinho. Mas de uma coisa tenho certeza, a magia e a beleza irão nos acompanhar. Festejaremos com amor Santo Antônio, sim senhor, homem falante sem par. Este homem bondoso que facilitava o amor, pagando os dotes sem dó, para casar e se casar. E na noite maior celebramos São João, com fogueira e fogos, tamanha animação. Da comida de milho não podemos esquecer, o xote, o chachado, o forró e o baião são coisas que concorrem para um grande São João. E a gente não pode jamais esquecer que tudo isso, na verdade, é pura tradição, é festa genuína, é cultura nordestina, é o amado São João. Em seguida vem São Pedro. Desculpa. Só concluindo. Em seguida vem São Pedro, exemplo de boa vontade, o qual com amor e fé vem para a missão de verdade. E na graça de Deus recebeu dos céus as chaves para ajudar a igreja a ser fiel a Jesus sem vaidade. Mesmo em tempos de pandemia, o São João nos traz alegria. Porém, aqui vou ficando, a Deus nosso Senhor louvando e a vocês convidando para a festança junina. De uma coisa não se esquecendo, do maior São João do mundo, daquele que a cada segundo só se realiza em Campina. Aí foi um texto que a gente produziu aí, elaborou para o site ANEC, a pedido da senhora, irmã Cláudia. Eu quero agradecer o convite em ajudar vocês nessa live, dizer que esse tema é sempre atual e urgente para a igreja e para a vida humana, nessa perspectiva de cultura que dá identidade e gera sentido. Muito obrigada, professora Edgley. Mais uma vez, muito obrigada a todos que nos acompanharam, irmã Valéria, Padre Juarez, e que possamos viver bem esse tempo de São João, apesar da pandemia, na perspectiva da cultura vocacional, que nos ajuda a sermos mais e melhores. Um grande abraço a todos e até a próxima oportunidade, recordando das lives que a ANEC estará realizando amanhã e também na sexta-feira. Por favor, fiquem atentos à divulgação. Temos 2 lives ainda nesta semana e a live da Solidariedade e da Esperança, que estará acontecendo na sexta-feira, às 19 horas, pelo canal ANEC e também pelo canal da CNBB. Todos somos convidados a participar e estar presentes. Um abraço a todos.